Bom dia, prezados irmãos, queridos amigos. Estamos de volta nesta manhã para participarmos do nosso Momento Sublime. Estamos chegando quase no final deste ano e vamos continuar meditando. Ano que vem, se Deus permitir, nós continuaremos juntos, né? Espero poder contar também com a sua participação. Conte comigo. E eu estarei contando também com as orações de todos vocês. Hoje eu estive pensando sobre os últimos acontecimentos no nosso estado, no nosso país, no mundo, de modo geral, mas sobre os nossos governantes, sobre as decisões que tomam, as atitudes que têm. E nós que moramos num estado em que a liderança política do nosso país está afastada, respondendo processos e presos. Isso é lamentável, isso é muito lamentável. E nesta manhã eu gostaria de trazer uma palavra de Deus para governantes e governados. Porque, na verdade, a responsabilidade não é só dos governantes. Os governados também têm parcela de responsabilidade e todos nós precisamos saber como nos comportar diante de Deus quando tratamos das questões políticas, né? E nós vamos retornar ao livro de Provérbios. Nós estamos uma vez por semana usando o livro de Provérbios. E no capítulo 29 nós temos uma palavra de Deus para governantes e governados. A primeira palavra está no versículo 2, que diz assim: quando os honestos governam, o povo se alegra, mas quando os maus dominam, o povo reclama. Então isso está para nós, isso é muito claro, todos nós sabemos disso. E é uma constatação. Quem acha que não devemos valorizar os nossos governantes está enganado. Está enganado. A palavra de Deus diz que nós devemos cuidar das questões espirituais, em primeiro lugar, mas nós também precisamos cuidar das questões temporais, das questões materiais, das questões... E a política e a governança estão envolvidos nesse aspecto também. Então Deus chega aqui e diz que nós, governados, precisamos orar pelos governantes, precisamos nos importar. Por quê? Porque quando os honestos, pessoas honestas governam, o povo se alegra. O povo se alegra, mas quando os maus dominam, o povo reclama. Numa outra versão, o povo geme. O povo geme, né? E nós sabemos que maus governantes trazem também uma sobrecarga sobre todos nós. No versículo 4, ele diz: quando o governo é justo, o país tem segurança, mas quando o governo cobra impostos demais, a nação acaba em desgraça. Parece que Salomão está falando do nosso povo, do nosso país, né? Agora mesmo nós vimos aí notícias de que um estado, uma prefeitura, os governantes aumentaram lá, reajustaram o salário em mais de 40%. Eu fico pensando quando o salário mínimo no mês do ano que vem será ajustado em pouco mais de 4%, como os governantes podem aumentar os seus salários, reajustar os seus salários com mais de 40%. Então é sobre esse assunto que o provérbio está dizendo, né? Quando as pessoas, os governantes são maldosos, então a sobrecarga também nos impostos, elas sobressaem, eles não têm nenhum pudor nisso, então acaba sobrecarregando o povo e os governados acabam pagando uma conta muito alta por causa da ganância dos governantes. No versículo 7, se a pessoa correta se interessa pelos direitos dos pobres, porém os maus não se importam com essas coisas. Então é por isso que um país em que as pessoas são eleitas através do voto, os governados precisam se interessar e se importar em colocar lá em cima pessoas corretas, pessoas honestas, não pessoas que falam bem, pessoas que têm, né, fazem promessas mirabolantes. Não é assim. Na verdade, são os honestos que devem governar, pessoas de bem, mulheres de bem, homens de bem,
bem. Há muita gente que tem capacidade para governar um município, um estado, um país. Eu tenho certeza disso. Há muita gente honesta, muitos trabalhadores honestos, muitos empresários honestos, muitas pessoas que têm condições de ocupar cargos públicos a contento e pensando no bem-estar do povo. Então é por isso que Salomão diz: a pessoa correta se interessa pelos direitos dos pobres, porém os maus não se importam com essas coisas, né? Então é por isso que nós precisamos nos importar e colocar as pessoas certas lá em cima. No versículo 12, quando um governador dá atenção a mentiras, todos os seus auxiliares acabam se tornando maus. Interessante, não é verdade? Então, é o governante, no nosso caso, é o governador, é o prefeito, é o presidente que escolhe os seus ministros, os seus secretários de Estado, são os governantes. Então, ele está dizendo que o governador dá atenção a mentiras, ou seja, aquele governador que está ocupado com a mentira, com a desonestidade, com a ganância, com o roubo, com a corrupção, ele vai escolher também pessoas erradas. Ele estará cercada de secretários errados. É muito comum a gente ver, por exemplo, um governador ser preso e logo depois envolver vários secretários. Um secretário é preso e ele acaba na delação entregando o seu maioral, e é assim que acontece. Por quê? Porque os maus atraem os maus. A maldade atrai pessoas más para os seus envolvimentos, né? Para os seus comprometimentos. Então, o sábio está cercado de razão. Quando o governador dá atenção a mentiras, todos os seus auxiliares acabam se tornando maus. Veja bem o que diz o versículo 14. As autoridades que defendem o direito dos pobres governam por muito tempo. Então Deus promete abençoar as pessoas que governam bem e governam em favor do povo. É a palavra de Deus isso, ele está dizendo isso, por isso nós devemos escolher bem. No versículo 18, um país sem orientação de Deus é um país sem ordem. Quem guarda a lei de Deus é feliz. Então, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Então, se um país pertence ao Senhor, glorifica o Senhor, e se um Estado faz isso, então, por certo, vão saber escolher melhores governantes. Pensem nisso, irmãos, devemos orar mais por isso, não é verdade? Porque já chega de corrupção, já chega de desmandos, nós estamos entregues à nossa própria sorte. Só Deus pode ter misericórdia e vamos entregar nas mãos de Deus a solução para o nosso país e para o nosso estado e para a nossa cidade. Querido Deus, eu quero te agradecer porque a tua palavra também tem orientações sobre a governança, também tem orientações sobre política, e a tua palavra nessa manhã é para governantes e governados, e eu me incluo aqui. Quero pedir a tua direção e a tua bênção. Dá-nos sabedoria, repreenda o mal, repreenda Satanás, não permita que ele se aproveite das pessoas e das circunstâncias para trazer mais dor para esse povo. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados, vamos continuar orando. É responsabilidade nossa também continuar zelando pelo bem-estar do nosso povo. Um bom dia, que Deus abençoe você.